Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde a gente vai falar de um assunto bem interessante. O capitalismo é insustentável? Pelo menos essa é a tese que José Cobori trouxe a vários podcasts, incluindo o Primocast, o qual a gente vai reagir a alguns trechos aqui. Não dá para reagir a tudo, né? É um vídeo muito grande, a gente vai reagir a alguns pedaços para poder concluir. É insustentável? Não é insustentável? A solução que ele propõe no lugar é boa ou não é? E a gente, como capitalistas, como pessoas que querem investir, querem ter mais patrimônio, qual é o caminho que a gente tem que tomar? Qual a decisão que a gente tem que tomar, baseando-se nesse rumo que o mundo está tomando hoje em dia, né? A gente sabe aí de Estados Unidos, China, Índia, vários países aí trabalhando para ter a sua hegemonia, o seu crescimento colocado em jogo, e tudo isso faz parte dessa discussão que a gente vai colocar aqui. Eu sou o Douglas Feijó, consultor de investimentos, também trabalhando ali com meus clientes para recomendar o melhor investimento ou o melhor conjunto de investimentos para esse cenário. E caso você precise de uma ajuda, não hesite em me chamar. Eu vou ter atenção ali para a gente ver o seu caso particular. Sem mais delongas, quero colocar um play aqui para que a gente comece a entender esse caso da boca do próprio José Cobori, que é a pessoa que vai estar expondo uma crítica ao capitalismo. E a superação desse modelo capitalista seria algo muito próximo do que a China está buscando, né? Porque com o planejamento central do Estado chinês, ele já sabe que em algum momento, para ele não ter que ficar fazendo esses movimentos, ele vai ter que falar: Lucas e Kaique, essa indústria sua high-tech, vocês estão ganhando dinheiro demais, né? Antes aqui de continuar, que movimentos que ele está falando aqui que a China já viu que não é ideal para ela? É o movimento que os Estados Unidos fez lá no passado de mandar as suas fábricas para um lugar que tenha mão de obra barata. No caso, os Estados Unidos mandou várias fábricas para os Estados Unidos, para a China, porque a mão de obra era barata e o custo sendo barato, você tem ali uma oferta, distribuição para todo mundo com preços competitivos. A China se beneficiou disso, os Estados Unidos se beneficiou disso, a China agora começa a fazer porque ela mesma não consegue mais ter um custo tão barato para os seus produtos, para aquilo que ela quer produzir. Ela quer se industrializar e ela vai precisar de outras economias para isso. A margem de vocês é 30%, e a margem do coitado fabricar água aqui é 2%. A gente vai ter que ter um modelo de transferir riqueza para os setores improdutivos, porque eles são necessários. E aqui, olha o que ele coloca. A China vê que o modelo capitalista que ela tinha implantado está meio que fadado ao fracasso. Ela desenvolveu bastante, tem tecnologia hoje. Essa tecnologia, essa indústria de tecnologia que ela está desenvolvendo, inteligência artificial, computador quântico, carros elétricos, tudo isso tem sido algo que traz uma margem de lucro maior, já que é uma demanda maior por tecnologia no mundo atual, enquanto outras empresas, outras indústrias têm um lucro menor, que é o que exige baixa tecnologia, como é a indústria de engarrafamento de água, ou de tratamento de água até mesmo, a gente poderia falar que o José Cobori bem trouxe o exemplo. Então, enquanto estas de high-tech têm 30% de margem de lucro, as empresas mais comuns, mais cotidianas, com menos barreiras de entrada, você tem 2% de margem de lucro. E o que ele coloca ali que a China vai começar a fazer, vai chegar um momento que não vai ver outra saída, que é transferir riqueza das empresas que dão mais lucro, têm mais margem de lucro, para empresas que têm menos margem de lucro. Vamos ver mais um pouquinho. Eu preciso do telefone que você está produzindo, do microchip,
mas eu preciso também do cara que produza água, produza tênis, produza roupa, né? E a gente vai ter que achar uma solução para isso. Então, o modelo econômico, eu acho que em algum momento a gente vai ter que caminhar para isso, né? Caminhar para um modelo onde a gente consiga transferir riqueza entre os setores produtivos e improdutivos. Mas Qual que é o grande problema dessa transferência de riqueza? E é o mesmo problema com qualquer transferência de riqueza, do que tem mais para o que tem menos, para o que está ganhando mais para o que está ganhando menos. A gente quebra o sistema de incentivos que a gente tem hoje. Pensa o seguinte, você vai abrir uma empresa. Qual que é o incentivo que você tem, né? No modelo capitalista comum e no modelo natural, que eu inclusive acho que o capitalismo nesse sentido é o natural nosso. A gente vai buscar aquela que tem maior lucro. Aí beleza, se o Estado falar assim, eu vou pegar o rendimento de empresas com maior lucro e dar para empresas que têm menor lucro, tanto faz, então eu não vou me desgastar para investir meu capital numa empresa que está tanto de margem. Perdão. Não vou, então, deixar fazer uma empresa que tem uma margem de lucro maior, já que esse lucro maior, na verdade, vai ser tributado. Então, qual que é o incentivo de eu fazer algo que está remunerando melhor? E, lembrando, se está remunerando melhor, é porque tem uma demanda da sociedade maior. O que a gente tende a ver acontecer? Uma estagnação, um travamento do desenvolvimento da tecnologia. As pessoas não vão querer investir anos e anos em tecnologia por conta própria para investir, para ter margens maiores no futuro. Mas para isso ele também tem uma solução. Vamos ver se ele fala aqui mais à frente, senão eu já comento, porque os nacionais desenvolvimentistas, eles também têm uma solução para como haver empresas de alto custo de entrada sem que tenha uma remuneração maior. Cruzado, né? Certo. Que existem nas empresas, né? Como a gente fala dos Correios, tem um subsídio cruzado. Sim. Porque entregar uma carta lá no meio da Amazônia, se for olhar rentabilidade, ninguém entrega, né? Então eu tenho que, de alguma forma, cobrar um pouquinho mais caro, tá entregando pra gente aqui em São Paulo, para eu poder entregar pro cara lá. É uma espécie de subsídio cruzado, mas aí entra a economia toda, entendeu? No final das contas tem que ver, porque... Cara, interessante, né? Como as coisas vão se desenrolando. Porque chega um ponto que, tipo assim, cara, é mais dinheiro ou mais qualidade pro país como um todo, né? E aí eu acho que assim, ó, vendo isso... Eu acho que aqui a gente não precisa avançar muito, né? Até porque já vai mudar um pouco de assunto. E o que eu quero trazer para vocês é um outro ponto dessa conversa que eu achei também bastante interessante, que está aqui no 1h07, que é a respeito de a resolução para ele proposta de fato, né? Vamos distribuir a taxação, né? Então, esses projetos de taxação dos super ricos, obviamente você tem que ter uma crença no modelo, né? Uma crença no Estado. Mas parece que, por exemplo, hoje toda a taxação que vem do governo, parece que é para afetar quem é de classe média e os super ricos, só que afeta mais quem é mais humilde, mais pobre, entendeu? É porque muda, né? Chega no Congresso, muda. O poder... Então veja que a resolução dele é trazer distribuição de impostos, né? A taxação dos mais ricos para distribuir para os mais pobres. E qual que é o mal disso, né? Você que é pobre, nós que somos pobres, vamos pensar qual que é o mal de fato disso. Se você não tem incentivo para ficar rico e ficar rico através de produzir e ajudar a sociedade, você não vai produzir. E se você não vai produzir, toda a sociedade fica mais pobre. Mas só um pedaço, o mais rico já é rico o suficiente, a vida dele não vai mudar. Exatamente.
Não vai mudar, mas ninguém quer perder dinheiro contra a sua vontade. O mais rico, ele vai então evadir do país. Ele pode morar em qualquer lugar, ele pode colocar o dinheiro dele em qualquer lugar do mundo. E aí, aquele país fica mais pobre. Então, não é uma solução fácil. Não é uma solução fácil. Você vai tirar dinheiro de um e dar para outro, esse que tem muito dinheiro vai começar a fugir de você. Simples assim. Então, a gente tenta simplificar muito através das nossas soluções mirabolantes, através de gerenciamento da sociedade, mas a verdade é que isso nunca funcionou. Nunca. Os ricos têm vários meios de sair disso. E você que é pobre, não pense que você vai ganhar com isso. A produção dos ricos fazem você ficar numa situação melhor. Ou, por exemplo, os Estados Unidos que mandou suas fábricas para a China, deixou a China mais rica. Você acha que os chineses que tiveram aumento real de salário estão reclamando disso? Eles foram explorados? Os chineses que ganharam o aumento de salário real. Lógico que o governo não está satisfeito, porque o governo ele tem um plano de dominação. Aquele governo tem um plano de dominação. E eu não estou falando que os Estados Unidos também não tenha. Mas eu estou falando a pessoa, o indivíduo, não ficou feliz de, sendo mais pobre, melhorar de vida porque industrializou o país, porque usaram a mão de obra e o país cresceu de fato? O problema não é, então, o aumento dos mais ricos e a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Não é essencialmente isso. Tem alguns problemas disso que intrinsecamente o problema não é culpa do capitalismo. Mas eu quero falar disso um pouco mais em outros momentos. Para agora só basta entender. Se fosse um capitalismo livre mesmo, o Estado não favoreceria ninguém. E eu acredito que boa parte do que a gente tem de diferenciação, distância exorbitante entre muito ricos e os mais pobres é por conta desse favorecimento do Estado que é oposto à proposta capitalista. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de concluir assim que há veracidade, sim, em algumas das críticas ao capitalismo por parte de Karl Marx, os economistas modernos. O capitalismo não é perfeito, ele leva as pessoas a fazerem quase tudo pelo lucro, e por isso que eu digo que o capitalismo não deve ser idolatrado. O capitalismo ele tem suas limitações, e a limitação mais justa que eu posso colocar para o capitalismo seria a própria moralidade. Se você não quer ser o lobo do homem, não quer que as pessoas sejam o próprio lobo do homem, a moralidade deve limitar elas. E não um terceiro que, por se achar superior, vai controlar e vai gerir a economia, fazendo com que uns paguem pelo que os outros estão... uns paguem pelos outros que estão à toa, ou que estão produzindo menos, ou indústrias mais saudáveis paguem por indústrias com margens mais apertadas. Se a margem é mais apertada, é por um motivo, é porque tem muita gente, é porque é mais fácil de abrir. Agora, a margem mais alta, ela tem uma exigência maior. O que eu quero deixar de mensagem final para vocês, que uma mensagem assim do próprio economista austríaco Hayek, é que a curiosa tarefa da economia é demonstrar aos homens quão pouco eles realmente sabem sobre o que imaginam que podem projetar. E o que significa isso? Significa que a gente pode planejar
a vida dos outros, pode gerenciar uma economia tão grande como o Brasil, como os Estados Unidos, como a China, menos do que a gente imagina. Cada pessoa tem seu próprio universo, seu próprio pensamento, e é impossível você conduzir uma economia por muito tempo e com total perfeição, ou perfeição é uma palavra até exagerada, mas com total desenvolvimento, com os melhores resultados possíveis, à medida que você trata as pessoas como números, como peões. Esse é o meu recado. Para aqueles que querem investir, eu recomendo sempre que você esteja de olho nessas conversas, os rumos que o mundo está tomando. A gente está vendo a China agora mudando suas matrizes de fábricas para outros lugares, porque o custo de vida, o custo de mão de obra já subiu. A gente tem uma limitação no crescimento da China a partir de agora. Então não fique tão empolgado. Quem te vende essa tese de que a China vai crescer eternamente, não é tão fácil assim passar os Estados Unidos hoje, ainda mais com esse modelo concentrado. Então você que gosta de economia, não caia na balela de que a China vai passar nos Estados Unidos. Isso é um conceito totalmente furado pelo modelo que ela mesma adota. Obrigado por vocês chegarem até aqui. Não esqueça de deixar sua curtida e deixa seu comentário também com sua crítica, com o seu elogio, com sua adição a esse assunto, e se gostaria de mais vídeos como esse. Muito obrigado a todos, até mais.